O desafio Perdidos em Alto Mar chegou ao fim, mas o desafio na ilha está só começando. Depois de dias à deriva, depois de tantos desafios e tantos momentos de incerteza, a família finalmente conseguiu. Eles chegaram em terra firme. O lugar que procuravam há tanto tempo, finalmente estava diante deles. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que eles poderiam respirar aliviados. A ilha era bonita, cheia de vegetação, com espaço para explorar. E diferente do oceano, não parecia esconder tantos perigos. Pelo menos não à primeira vista. Também havia animais por perto, o que era um ótimo sinal. E quem sabe até futuros companheiros para a família. Mas não pense que os desafios acabaram. Na verdade, eles estão apenas começando. Porque essa ilha possui todos os desafios de Lote. Fora da rede, vida simples. Desafios relacionados ao ambiente e vários obstáculos que vão tornar cada tarefa muito mais difícil. A energia precisará ser produzida, a água precisará ser coletada, os alimentos precisarão ser cultivados ou encontrados. Nada será fácil, nada virá pronto, e qualquer deslize pode atrasar completamente os planos da família. Brenda continua avançando na sua aspiração de autossuficiente, e já alcançou a terceira etapa, aprendendo cada vez mais a viver daquilo que produz. Enquanto Arthur segue sua jornada para se tornar um verdadeiro mestre artesão, ele já está na segunda etapa, criando objetos, melhorando estruturas e encontrando maneiras de facilitar a vida de todos. E enquanto os dois dão mais um passo em seus objetivos, também começam a transformar aquela ilha em um verdadeiro lar. Mas antes de qualquer grande construção, existe muito trabalho pela frente. Os quadrados ainda estão completamente improvisados. Tudo foi montado às pressas, pensando apenas em sobreviver. Então chegou a hora de organizar tudo, arrumar os espaços, fazer algumas melhorias e deixar o lugar um pouco mais confortável para os gêmeos crescerem, enquanto Brenda cuidava das crianças. Garantindo que tudo estava bem, Arthur decidiu sair para explorar os arredores. Afinal, eles acabaram de chegar e ainda não fazem ideia do que existe além daquela praia. Será que há recursos valiosos, animais raros, lugares perfeitos para construir? Ou talvez desafios que eles ainda nem imaginam? Uma coisa é certa, a jornada em alto mar chegou ao fim, mas a história dessa família está longe de acabar. Porque uma nova aventura acaba de começar. E dessa vez, o desafio não será sobreviver ao oceano, será construir uma vida inteira do zero em uma ilha desconhecida, e provar que eles conseguem transformar qualquer lugar em um verdadeiro lar. A primeira noite naquela ilha tinha chegado, e por mais que tudo parecesse tranquilo, algo naquele lugar não parecia certo. Enquanto a família trabalhava para transformar aquele pedaço de terra em um lar, a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Arthur ficou focado em consertar algumas coisas e produzir alguns objetos. Brenda já foi garantir o cultivo das frutas e verduras. Arthur também construiu uma tenda ali fora. Desse jeito os bebês podem ficar mais próximos deles. E assim eles organizaram seus poucos pertences e a noite logo caiu. Então eles foram para seus preciosos quadrados. Não tinha como negar, era uma linda noite. Os gêmeos foram colocados para dormir. E pela primeira vez a família tentou descansar de verdade. Mas o silêncio não durou muito. Arthur acordou assustado com barulhos estranhos vindos da escuridão. Parecia que aquela ilha escondia segredos. Ou talvez estivesse assombrada. Mas ao mesmo tempo, existem espíritos bons que acompanham essa família há muito tempo. Desde o primeiro dia que Brenda e Arthur estavam perdidos em alto mar. Então quem sabe eles não estão ali para proteger a família. Na manhã seguinte, o segundo dia deles na ilha começou com um lindo nascer do sol. Arthur sabia que precisavam de uma casa para eles o quanto antes. Então passou o dia fabricando móveis, enquanto Brenda garantia a sobrevivência da família, cuidando das plantações
e verificando as armadilhas espalhadas ali na água, o primeiro móvel ficou pronto. Uma mesa simples, mas que representava mais um passo rumo a uma vida melhor. Depois disso, Arthur decidiu criar um espaço protegido para os gêmeos. Um lugar seguro, longe do sol forte e das mudanças de clima. Então ele construiu uma cobertura. Agora sim, ficou bem melhor. Eles vão construindo aos poucos e vão conseguir um lugar melhor. Quando a noite voltou, o casal colocou a conversa em dia. Falou sobre os planos, os desafios e tudo o que ainda precisavam conquistar. Mesmo diante de tantas dificuldades, eles estavam felizes, porque o aniversário dos gêmeos estava chegando e as crianças cresciam fortes e saudáveis. Mas aquela noite reservava algumas surpresas. Um forte tremor sacudiu a ilha. Morcegos surgiram na escuridão, e até aranhas apareceram por lá. Realmente acontece de tudo nesse lote, mas talvez com o tempo, eles consigam resolver todos esses desafios. Brenda ficou tão nervosa que chegou a passar mal. Pô, espero que tenha sido apenas o susto, e não mais bebês a caminho. Depois de uma longa noite de chuva, o sol finalmente apareceu, e junto com ele, chegou o aniversário dos gêmeos. Aurora cresceu e revelou uma personalidade encantadora e curiosa. Já Ravi mostrou que será uma criança incansável, cheia de energia para explorar o mundo. Agora, um novo mundo de possibilidades se abriu diante deles, e a aventura está apenas começando. Agora que o desafio Perdidos em Alto Mar chegou ao fim, nossos próximos objetivos estão definidos. Construir uma casa completa para a família, explorar toda a ilha e descobrir seus recursos. Criar uma área de cultivo para garantir alimento, montar uma oficina para Arthur desenvolver suas habilidades e transformar esse lugar em um lar de verdade. Mas existe um objetivo ainda maior. Brenda precisa completar a aspiração autossuficiente, e Arthur precisa completar a aspiração mestre artesão, porque quando os dois alcançarem esses objetivos, eles vão considerar que finalmente têm experiência suficiente, e então vão enfrentar uma jornada ainda maior. Nesse momento, a família deixará a ilha para trás e partirá em busca da civilização, mas dessa vez não como sobreviventes perdidos, e sim como exploradores experientes, capazes de navegar por muito mais tempo, produzir os próprios recursos e enfrentar qualquer desafio que apareça pelo caminho. Até lá, ainda existe muito trabalho pela frente, e uma ilha inteira esperando para ser descoberta. Nossos gêmeos cresceram, agora andam por aí sozinhos, e podem explorar melhor o mundo. E claro, tudo é muito divertido. Nossa Aurora é uma bebê curiosa e encantadora. Por isso, quando vê a fazendinha de insetos que seu pai construiu, ela não pensa duas vezes e se aproxima para cuidar dos bichinhos. Parece que essa tarefa agora é dela. Ravi é angelical e incansável. Ele não para quieto nem por um minuto, e por isso está sempre encontrando alguma coisa, conchas ou objetos que o oceano deixou na areia. E sim, isso gera simoleons, o que é ótimo para a nossa família. Brenda quer melhorar sua jardinagem, e Arthur quer melhorar sua fabricação. Então ele decidiu construir algumas jardineiras para ela. Dessa forma os dois conseguem evoluir suas habilidades ao mesmo tempo. Depois de algumas horas de dedicação, Arthur conseguiu construir 4 jardineiras. E Brenda não perdeu tempo. Ela organizou tudo, preparou a terra e começou a plantar frutas. Depois de terminar o trabalho, ela alcançou o nível 7 de jardinagem e agora quer começar a evoluir suas plantas. Enquanto isso, o dia vai passando tranquilamente na ilha. Arthur observou a estrutura que havia construído para os gêmeos. Mas agora que eles não param mais quietos e passam o dia inteiro explorando e brincando, ele decidiu transformar aquele espaço em uma oficina. Afinal, ele precisa fabricar objetos para essa nova fase dos bebês. Seu próximo projeto: cadeiras de alimentação. Depois de muito medir, lixar, serrar
e montar cada peça. Arthur alcançou o nível 5 de fabricação, e com isso, as cadeiras ficaram prontas. Brenda e Arthur logo colocaram os gêmeos ali, e serviram a comidinha deles, enquanto conversavam ao redor da fogueira, e observavam tudo o que haviam conquistado até agora. Brenda se sente inspirada, Arthur se sente confiante, Ravi está animado, e Aurora está feliz. Parece que o dia de hoje foi ótimo para todos hoje. Espero que continue assim. Civilização. Será mesmo. Depois de colocar os gêmeos para dormir, Brenda e Arthur ficaram mais um tempo conversando ao redor da fogueira. Foi então que Brenda comentou sobre algo que havia visto durante sua exploração pela ilha. Ela viu uma ponte de madeira. Arthur ficou surpreso. Afinal, quem teria construído aquilo? Será que aquela ilha não era tão deserta quanto eles imaginavam? Brenda ficou um pouco preocupada, e Arthur começou a considerar outra possibilidade. Talvez alguém já tivesse vivido ali muito antes deles chegarem, ou talvez alguém ainda vivesse naquele lugar. Mas por enquanto era hora de descansar. Embora uma coisa continuasse incomodando os dois, aquela ilha parecia ter desafios demais. Objetos quebravam com frequência, problemas surgiam o tempo todo, e nada parecia realmente simples. Seria apenas azar, ou existe alguém tentando dificultar a vida deles? No dia seguinte, Arthur decidiu focar na construção de um lugar mais seguro para a família. Enquanto isso, Brenda continuou expandindo sua plantação, e agora que suas frutas e vegetais estão crescendo, ela finalmente conseguiu instalar uma proteção ao redor das jardineiras. Depois disso, continuou cuidando dos afazeres diários e organizando tudo o que precisava ser feito. Aurora continua cuidando dos insetos com muito carinho, e agora já possui 2 fazendinhas. Parece que ela realmente encontrou sua atividade favorita. Já Ravi continua explorando cada pedacinho da praia, e sempre volta com alguma descoberta interessante. Colchas diferentes, madeiras trazidas pela maré, ou até objetos esquecidos na areia. Enquanto isso, Arthur trabalhou durante boa parte do dia, pregando tábuas, reforçando estruturas e planejando os próximos passos para a família. Os gêmeos passaram boa parte do dia brincando, correndo de um lado para o outro, explorando tudo o que podiam e se divertindo juntos. Ao observar aquela cena, Arthur não conseguiu evitar um sorriso. Há pouco tempo, eles estavam apenas tentando sobreviver. Agora, já começavam a construir uma verdadeira vida naquele lugar. E quando o sol começou a se pôr, eles finalmente tinham um lugar mais seguro, com paredes de verdade. As primeiras da família desde que chegaram à ilha. Mas ainda existia um problema. Eles vivem fora da rede, e a energia continuava sendo limitada. Então, com os simoleons que haviam conseguido juntar, Arthur decidiu instalar mais alguns painéis solares. Enquanto trabalhava lá em cima, aproveitou para observar a ilha ao longe, e mais uma vez, não conseguiu parar de pensar naquelas pontes. Afinal, quem teria construído elas? E mais importante ainda, será que a pessoa responsável por aquelas construções ainda está na ilha? Ou será que eles estão prestes a descobrir que nunca estiveram realmente sozinhos?